Olá! Quero compartilhar com vocês um pouco sobre como acontece o desenvolvimento do pensamento visual e da criatividade nas crianças. Eu já tenho estudado sobre esse tema há algum tempo e tenho feito algumas observações, mas recentemente, junto com ex-alunos dos nossos workshops, que fazem parte da nossa comunidade de pensadores visuais, nós trocamos mais informações, decidimos gravar algumas atividades com criança e eu compartilho aqui com você nesse vídeo. O que se sabe sobre o pensamento visual é que ele é uma habilidade que todos nós temos e ele vai se desenvolver naturalmente, porque faz parte do nosso processamento, né, da nossa forma de pensar, criar imagens a partir de situações, de cenas que imaginamos, de futuros que gostaríamos que acontecesse. Então isso naturalmente já acontece e a gente vai desenvolvendo essa habilidade. Porém, existem algumas formas de a gente melhorar esse desenvolvimento, se apropriar melhor dessa habilidade. E eu acredito que com as crianças, as atividades que mais proporcionam isso são o desenho, fazer trabalhos manuais e brincar na natureza. São 3 atividades bem importantes que proporcionam com que a criança possa contemplar o mundo, né? A partir disso, criar novas realidades, observar como as coisas acontecem, representar essa observação, essa interpretação que elas fazem, né? E isso tudo cria muitas possibilidades, porque mexe com o imaginário da criança, permitindo que ela vá criando repertório, aumentando esse universo, esse repertório que ela tem, e o repertório é a base para o desenvolvimento também da criatividade. E aqui nós vamos falar do desenho como uma atividade não só de desenvolvimento do pensamento visual, mas como a forma delas se expressarem na infância e também desenvolverem outras habilidades, como criatividade, senso de colaboração, experimentações que ajudam a melhorar não só o imaginário, mas desenvolver ela de uma forma um pouco mais holística. Tem um autor que eu gosto muito, que é o David Sibet. Eu tive a sorte de fazer uma formação com ele há um tempo atrás. E nessa formação que eu fiz com ele, ele diz que a criança, ela desenha antes mesmo de falar. Ele fala que quando o bebê começa a gesticular, apontar coisas, e esse movimento que ela faz é como se ela estivesse fazendo desenhos no ar. Ele chama isso de desenho primitivo. A partir dos 12 meses, a gente já pode dar à criança materiais de desenhos, como as tintas, giz de cera, lápis ou mesmo canetas. Depende do interesse da criança. É importante que a gente permita que ela escolha o que ela quer brincar. O Benjamin, por exemplo, ele tem 2 anos e ele gosta muito de brincar com tinta. E para ele, essa é uma brincadeira bem sensorial. Percebam como ele experimenta tinta, como ele observa o tanto de tinta que fica no pincel, quando ele coloca no papel, a brincadeira que ele faz com as cores, com a textura. Nessa fase, a criança, ela se relaciona muito mais com os materiais do que com os desenhos. Então é importante que a gente permita que eles façam essas experimentações de materiais diferentes. Já o Matheus, também de 2 anos, está brincando com as tintas no azulejo do banheiro. E da mesma forma que o Benjamin, olha como ele interage com o material, muito mais do que com o desenho em si. Mamãe. Eu vou fazer uma flor pra você ver. Então faz uma flor pra Ana ver. Fazer pra você. Pronto? Cadê a flor que você fez pra Ana? Aqui. Muito bem. O pesquisador e educador Loris Malaguzzi criou a pedagogia do cotidiano. Ele diz que as crianças, até mais ou menos 3 anos de idade, elas percebem o mundo pela matéria e não pela forma.
Por isso, elas, quando desenham, elas acabam desenhando alguns rabiscos, né? Fazem algumas rachuras. Claro que a coordenação motora delas ainda não está pronta, mas isso também está associado com essa percepção. E é interessante porque mesmo que você não esteja percebendo um desenho, quando você convidar ela para te contar o que foi que ela fez, ela nitidamente vai dizer: aqui tem uma árvore, uma casa, um animal, porque elas enxergam esses elementos, essas coisas, e elas têm a sensação de que elas estão expressando. É parte desse desenvolvimento delas. A Marcela ainda não completou 3 anos e ela está nessa fase onde ela ainda não desenha as formas, mas ela gosta muito de música e principalmente de alguns personagens como o Cravo e a Rosa, das suas músicas preferidas. E ela sempre desenha esses elementos, esses personagens. Por mais que a gente não consiga identificá-los, para ela o desenho está sempre ali. Tem um dado bem importante que por volta também dos 3 anos, a criança consegue completar um círculo. Então ela consegue fazer o desenho do círculo até que ela consiga fechá-lo. Claro, às vezes é um desenho mais torto, não necessariamente aquele círculo perfeito. E isso é um marco muito importante na nossa vida, porque a partir do desenho desse círculo, logo ela estará pronta para pronunciar a palavra eu e entender o significado disso. Significa que nesse momento ela reconhece que ela é um ser separado do resto do mundo. Olha que coisa linda e que interessante, né? Esse marco super importante desse reconhecimento do eu, ele é expressado por um signo visual mais uma palavra, uma expressão verbal. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, porque a gente tem falado muito, né, sobre a linguagem do século XXI, com essa associação do verbal com o visual, e como na verdade a gente já tem isso dentro de nós desde que a gente é pequeno. Aos 3 anos de idade a gente já consegue fazer essa combinação para expressar um marco super importante na nossa fase de vida. O desenho, ele abre o caminho da nossa imaginação. E além disso, de desenvolver o pensamento visual, a criatividade, ele também nos ajuda no desenvolvimento de outras habilidades que nós temos, como por exemplo, o pensamento abstrato, quando a gente desenha coisas que não são reais, o senso de observação, quando a gente contempla coisas do nosso dia a dia para capturar aquela imagem, poder colocar, expressá-la no papel. E é legal e importante que a gente estimule as crianças nessa observação, nessa contemplação das coisas, para que elas possam trazer essas imagens para a mente delas e na hora que elas forem se expressar, elas terem mais facilidade por causa desse repertório que elas vão construindo. Existem várias formas e muitas atividades que podem ser feitas com o desenho e a gente vai trazer algumas aqui para você agora. Vejam que legal essa brincadeira que o Arnaldo fez com a filha dele, a Sara. Ela tem 4 anos e ela já desenha as formas. E nessa brincadeira, a Sara começou fazendo um desenho com canetas de cores que ela escolheu. Depois que ela fez a parte dela, o Arnaldo completou com outros elementos. Ou num desenho seguinte, que logo vocês vão ver, ele criou algo novo a partir daquilo que ela tinha desenhado. Essa é uma brincadeira bem interativa e bem divertida. E agora? Agora você. Sou eu? Agora eu vou completar esse desenho, tá bom? Quer continuar agora? Ah, mãozinha. Legal. Que lindo. Muito bem. Você pode trocar de papel com a criança também. Comece desenhando e deixa que ela interfira depois no seu desenho. Ou também vocês podem ir alternando os papéis a cada novo desenho que vocês vão construindo juntos. Use sempre formas simples, com poucos elementos.
Não desenhe algo muito complexo. A ideia é que vocês façam essa construção do desenho juntos. Essa atividade, ela é muito legal porque ela estimula também a imaginação e a criatividade, tanto sua como da criança. E ajuda com que ela crie um senso de colaboração, de pertencimento, quando ela percebe que juntos vocês podem fazer algo mais interessante. Só toma cuidado para não dominar a brincadeira. Deixa que ela também te ensine sobre o desenho. Faça dessa brincadeira uma troca que possa ser verdadeira entre vocês dois. Outra atividade que promove a interatividade é copiar o desenho um do outro. Vou fazer um cravo igual o da Marcela. Você pode desenhar a partir de um modelo pronto, como a mão, por exemplo. Vamos desenhar a mão. Ih, faltou um outro dedo. Muito bem, uma mão. Que outra o dedinho? Põe a sua mão pra gente desenhar aqui. Então desenha a minha mão aqui. Agora a Marcela desenha a minha mão. Pronto? Olha como ficou a minha mão. Aqui é a casa. Então põe a casa. A partir dessa experiência, você também pode deixar que a criança encontre outros objetos para associar como base para o uso do desenho dela, como uma caixa, por exemplo, para ela desenhar uma casa. Desenhar histórias também é uma atividade muito legal para fazer junto com as crianças, que estimula muito esse pensamento abstrato, a imaginação e a criatividade delas. A Alice fez um desenho muito legal aqui com o pai dela, o Hélio, e ela usou esse material de apoio para ela contar depois a história que eles criaram juntos. A borboleta é a sua aventura. Aí a borboleta disse: eu vou saber o que está acontecendo aqui. Aí a borboleta e a Joaninha fizeram uma amiga. E aí terminou essa parte. O Luiz tem 5 anos e ele adora histórias de personagens de terror. Vejam que interessante a forma de monstro que ele fez a partir de um triângulo. É legal você deixar que as crianças desenhem coisas que não são reais. Monstros, seres e lugares imaginários, histórias que eles inventam. Tudo isso vai aumentar a sua criatividade. Aos 8 anos, a criança tem uma outra relação com o desenho e constrói imagens mais complexas. O Thiago, por exemplo, quer ser um astronauta e ele explora muito esse tema. Os desenhos dele são mais realistas, só que isso não é exatamente uma regra. O que você está desenhando, Nicole? Um astronauta no espaço, no topo de campo de satélite. Agora eu vou pintar com... Oi, tia Palu, queria te mostrar um desenho que eu fiz e eu vou mostrar como eu fiz, porque minha professora me ensinou a fazer uma coisa que é mostrar como fez, mas com o desenho já desenhado. A Clara também tem 8 anos e ela desenha de uma forma mais artística. O mundo é visto por ela com um olhar diferente. Veja como o seu desenho tem um estilo diferente do Thiago. E aqui ela usa a sua imaginação para explicar como ela fez um desenho que já estava pronto, contando essa história e criando uma forma de se comunicar bem lúdica. É importante que a gente respeite essa forma de expressão de cada criança. Nunca faça comparações, julgue ou crie situações onde a criança se sinta constrangida pelo que ela fez. Não existe certo ou errado, não existe melhor ou pior. Existem formas e relações diferentes com o desenho. Para isso, é importante que a gente crie um ambiente propício. Não force a criança a desenhar quando ela não quiser ou quando ela se desinteressa por aquela atividade. Não fique insistindo. Deixa que ela venha quando
ela tiver interesse. É importante também respeitar o ritmo e o desenvolvimento de cada uma. A gente colocou aqui nesse vídeo algumas idades para a gente ter mais ou menos uma referência das etapas, mas algumas crianças precisam de um tempo maior para chegar nesse desenvolvimento e não tem nada de errado. Do mais, permita que ela se expresse da forma que ela achar melhor, sem julgar. Além dessas atividades aqui, lá no nosso portal, o Lab Pensadores Visuais, a gente tem algumas outras para te ajudar a criar novas possibilidades com as crianças. Mas também é importante que você permita que as crianças contribuam com as ideias delas, com as sugestões de atividades, de brincadeiras. E eu tenho certeza que você vai se surpreender quanta coisa interessante, como é rico o imaginário delas e quantas possibilidades vocês podem criar juntos.